todos com a paz do Senhor, amém, meus queridos? Que bom estar na presença do Senhor mais uma tarde, né? Para louvar, para exaltar, para bendizer o nosso Deus. E Ele é bom, né, queridos, para conosco. Nos deu mais uma semana agraciada, mais uma semana de bênção por estar aqui, aleluia, na presença do nosso Deus. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua casa, pelo seu lar. Louvamos a Deus pela nossa vida, né? Nossa casa, onde o Senhor tem nos abençoado. Glória a Deus. Queridos, eu quero estar lendo o Salmo número 42, alguns versículos da palavra do Senhor nessa tarde, para nós meditarmos depois um pouquinho em uma palavra também, e alguns pedidos de oração, né? Que tem feito para nós nessa tarde. Então nós vamos ler esse salmo e que os irmãos possam juntos estar lendo comigo. Amém? Glória a Deus. Salmos de número 42. Diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me virarei perante a face do Deus vivo? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus aonde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, e como passava em muita multidão de todos os povos que guiavam em procissão à casa do meu Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidões em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Até o versículo 5 nessa tarde. Louvado seja o nosso Deus, né, nessa tarde, porque Deus, Ele é maravilhoso. E aqui nesse salmo onde o salmista anelava pelas coisas de Deus. Assim tem que ser eu e você, meu querido amado irmão, irmã, que já está conosco nessa tarde, né? Nós louvamos a Deus pela sua vida, aleluia, nessa tarde. Amém? Glória a Deus pela vida de cada um que vai estar entrando, que vai estar conosco nessa tarde, porque Deus, Ele tem uma palavra ao nosso coração nessa tarde. Aleluia, não é diferente, né? Todas as vezes que nós entramos na presença do Senhor, Ele tem uma palavra ao nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Quero pedir oração, queridos, pela a minha cunhada Ana Nardi, né, por família, pelo Júnior, seu filho, né, que Deus venha abrir uma porta de trabalho, tirar a ansiedade, né, que muitas vezes nós sentimos, mas Deus é Deus que tem o controle de todas as coisas e Ele pode abrir uma porta, aleluia, a favor do Júnior, né? Pela nossa amada irmã Ana de Souza, também ela pede oração por ela e toda a família. O nosso irmão Márcio, nosso irmão Rose, também eu quero continuar pedindo orações pelos irmãos, né? Para os irmãos orarem por eles. Nosso irmão Márcio ainda está internado e Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas. Pela minha irmã Janete, nesse momento ela deve estar ali no hospital fazendo o seu tratamento, juntamente também com a minha irmã Luci. Quero continuar pedindo oração por ela, Jeanette, a Luci, pelo meu cunhado Joel, que ainda está esperando, aguardando, né, chamar para uma cirurgia, que Deus ponha as mãos e que continue assim trabalhar na vida dele, né? Pela minha irmã Márcia, ali em Campo Grande, também eu quero pedir oração por ela e por toda a família. Amém, meus queridos? Pelo nosso irmão presbítero Valdir Joel, que já está bem de saúde ali depois da cirurgia, já deve estar começando nessa semana fisioterapia, que Deus continue abençoando a vida dele. E também pela nossa prima Sebastiana Martins, né, que ela está conosco online e também ela está aqui na minha casa, aleluia, restabelecendo já da sua cirurgia. Foi tudo uma bênção, ela já está bem melhor, se recuperando, mas que os irmãos lembrem de orar por ela, Sebastiana Martins, em nome de Jesus, amém? Por ela, pela sua família, sua casa, seu filho, né? O nosso primo, o Ricardo, que ele precisa das nossas orações.
Ah, sim, pela dona Naide, né? A mãe da Elizabeth, a minha cunhada, ela teve uma queda, não quebrou nada, graças a Deus, mas ficou com bastante dor no quadril, onde ela bateu, com alguns hematomas. Então, irmãos, orar por ela. Naide, né? Ela já é senhora de idade, tá com 85 anos, parece, e então não é fácil, né? As pessoas de idade, graças a Deus, na queda não quebrou nada, mas está ali se recuperando, está sentindo bastante dor, e pela Beth, né, Elizabeth, que tem cuidado dela também, que não é fácil. Então, queridos, é isso, né? Vamos orar um pelos outros nessa tarde, aleluia. Então eu quero que nós podemos, nesse momento, fazer um momento de oração. Amém? Abaixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos, aleluia, ligar o nosso pensamento com o Pai do céu, que Ele venha de encontro a nossas vidas, a estes irmãos que está precisando de uma oração nessa tarde, e pela minha vida, sua vida também, que já está conosco, amém? Senhor amado, nós te damos graças pela tua presença, Senhor, em nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, por mais uma tarde, Deus, onde o Senhor tem nos concedido mais essa tarde da bênção em estar na tua presença. Quero colocar, ó Deus, esses irmãos, ó Pai, vidas que eu tenho, ó Deus, mencionado nessa tarde. Alguns irmãos que se encontram enfermos, outros que têm que passar por uma cirurgia, outros, Senhor, que são diversos problemas, Senhor, no lar, na família, outros são portas de trabalho. Deus, tu és o Senhor. Em nome de Jesus, nessa tarde, Pai, nós clamamos pelo teu sangue. Venha de encontro a cada vida nessa tarde. Deus, venha restaurar, venha sarar toda a enfermidade. Que nessa tarde, Pai, nós, ó Pai, repreendemos agora, em nome de Jesus, que todo mal saia, caia por terra agora em nome de Jesus, e que essas vidas, Senhor, sejam libertas dessas enfermidades, seja liberta, Senhor, das opressões, ó Pai, da depressão, de tudo aquilo que o inimigo tentar sobre esta família e sobre esta casa. Em nome de Jesus, abre porta, entra com providência, Pai, nesta causa. Ajuda, Senhor, para a glória do teu nome. Abençoa também os nossos irmãos que estão online conosco, ó Pai. A cada um, Senhor, visita a sua casa, a sua família, aqueles que ainda vão entrar. Deus, faça milagres, opera maravilha no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Assim nós oramos, Pai, que o teu Espírito Santo continua, Pai, a falar conosco, continua a dirigir este trabalho, para que o teu nome seja glorificado, exaltado na terra e no céu. Assim eu oro, Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, querido, pela vida de cada um dos nossos irmãos, né, que já está conosco. Que você seja bem-vindo em nome de Jesus, né? Compartilhe essa live, né? Compartilhe com os irmãos, com amigos, que eles possam estar todas as terça-feiras, a partir das 15 horas da tarde, nesse trabalho junto conosco. Aleluia. Um trabalho de oração, um trabalho também de intercessão e um trabalho de palavra, onde o Senhor fala conosco, amém? Aleluia, louvado seja o nosso Deus, amém, queridos? Eu quero estar lendo ainda uma palavra nessa tarde, aleluia, para que uma breve meditação, né? Eu não fiz nenhum esboço, mas eu quero ler uma palavra aonde está aqui em Marcos, no capítulo 7 de Marcos, capítulo 7, do versículo 21, aleluia, em diante. Glória a Deus. Até alguns versículos aqui onde eu vou estar lendo com você nessa tarde. No livro de Marcos, capítulo 7, 31, fala sobre a cura de um surdo e gago. Amém? Glória a Deus. Aqui fala assim. De novo, que é Jesus, né? Se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago. Eles suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos para o céu, suplicou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te.
Abriram-se os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Aleluia, glória a Deus, que palavra maravilhosa, queridos. Aqui onde Jesus, aleluia, opera esse grande milagre na vida desse moço, que ele era surdo e gago, né? Então aqui eu quero falar para você nesta tarde, né? Algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Esse rapaz, ele sendo surdo, pois ele não podia ouvir, ele era gago e falava também muito ruim, né? A gente sabe que uma pessoa gaga é muito difícil. Então nós sabemos que ele tinha essas duas enfermidades. E um dia alguém levou ele ali até, aleluia, a presença de Jesus, né? E quando no momento que levaram até Jesus, a Bíblia diz no versículo 32 que suplicaram que o Jesus, né, impusesse as mãos sobre ele. Só que naquele momento que pediram isso para Jesus, a gente vê aqui no versículo 33 que Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Aqui é um momento de pensar. Jesus podia ter posto as mãos, né, sobre ele no meio dali da multidão. Mas aqui diz que Jesus tirou ele do meio da multidão. Jesus quis levar ele num momento à parte da multidão. Um momento a sós, em particular com ele. Eu não sei qual era o problema, talvez total, desse moço, que fala que ele era surdo e gago. Mas eu acredito que nesse momento que ele tirou esse rapaz do meio da multidão, é porque Jesus queria tratar com ele algo em particular. Que ali no meio da multidão Jesus não podia falar para eles. E eu acredito que ali vejo que esse moço, sendo surdo e gago, ele devia ter muitos mais problemas. Talvez no seu coração ele guardava, né, em silêncio uma tristeza, uma mágoa. Né? Talvez ali ele era um moço que muitas vezes ele passava por preconceitos, por ele ser um rapaz que não ouvia e que falava também muito ruim porque ele não podia ouvir. E às vezes muitas pessoas tiravam sarro desse rapaz, né? Faziam bullying, vamos dizer assim, com ele. Então talvez ele tinha algo ali no coração que primeiro precisava ser tratado. Por isso Jesus o tirou do meio da multidão em particular para falar com aquele moço. E ali ele colocou as mãos sobre os ouvidos e colocou saliva sobre a sua língua. E a Bíblia diz que no momento que Jesus fez isso, abriram-se os seus ouvidos e logo lhe soltou a película da língua. Olha que milagre maravilhoso que Jesus fez nesse dia na vida desse rapaz. Tirando todos os traumas, preconceitos e ainda o curando da sua surdez e da sua gaguice. Irmãos, esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que quando nós nos aproximamos dele, ele tem algo para nós. Por mais que muitas vezes ele quer falar ao nosso coração em secreto, mas ele tem algo para nós. Eu não sei o que você precisa nessa tarde, o que é necessário Jesus fazer por você. Mas que nessa tarde nós possamos estar na presença do Senhor e pedir para que Ele venha de encontro às nossas vidas, né? Que tira de nós os traumas, né? Os preconceitos que muitas vezes nós temos, né? Para que Ele possa tratar conosco. Talvez em algo particular, não sei de que maneira Ele pode fazer a nós. Talvez uma cura interior precisava nesse rapaz. E ali Jesus o tirou do meio da multidão para falar com ele particular, fazer algo com ele particular. E ali Jesus realmente fez, né? E olha que linda a expressão, aonde no versículo 34, né? Depois, quando Jesus fez isso, né? Colocou as mãos sobre os ouvidos dele e tocou a sua língua. Depois Jesus ergueu os olhos ao céu e suplicou, né? Orando ali ao Pai, e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. O que você precisa nessa tarde que o Senhor abre a teu favor? Será que é uma porta de trabalho? Será que é algo com a sua família? Senhor, abre as coisas, dê a meu favor, né? Aquilo que você precisa. Senhor, abra também o meu entendimento da tua palavra. Fala comigo quando eu ler, quando eu te buscar. Queridos, muitas vezes a gente não entende, né? Às vezes lemos uma palavra e fala: meu Deus, eu não entendi. O que o Senhor quer falar comigo? Né? Que o Senhor possa, aleluia, abrir, aleluia, a porta do entendimento para nós nessa tarde, aleluia. Ele possa curar a nossa vida interior, talvez algo lá no nosso interior que ainda precisa ser tratado.
Eu não sei, meu querido. Nesse moço aqui, fala que ele era surdo e gago. Mas por um momento o Senhor tirou-o do meio da multidão. Então é porque ele precisava ser tratado em algo mais. Então que você nessa tarde seja tratado naquilo que você precisa, naquilo que você tem buscado, naquilo que você tem clamado com o Senhor. Aleluia. Que Ele vem abrir a porta para você. Aleluia. Nessa tarde, naquilo que você está precisando, naquilo que a sua família, naquilo que o seu esposo, sua esposa, seu filho, filha, eu não sei o que se passa, aleluia, na tua vida, na tua casa, mas eu sei que o meu Deus, o meu Senhor, o mesmo que curou este moço surdo e gago, aqui onde se encontra em Marcos capítulo 7, do versículo 31 em diante, aleluia. Aqui o Senhor operou grande milagre naquele dia, né? E eu vejo que ali as pessoas ficaram maravilhadas, né? De tudo isso que o Senhor fez naquele dia. Então, querido, né? Deus não curou somente os ouvidos, né? E a surdez e a boca dele, mas eu creio que o Senhor tratou na vida desse jovem de uma maneira especial. É esse Jesus, aleluia, que está nessa tarde falando com você. Ele é especial, querido. Ele é um Jesus que ele está com os ouvidos atentos ao teu clamor, ao meu clamor. Ele é um Jesus que está atento porque as mãos dele estão estendidas para nos abençoar, para que ele venha de encontro àquilo que nós precisamos nessa tarde. Então que você possa agradecer o Senhor por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele está fazendo e por tudo ainda que Ele irá fazer a teu favor, aleluia, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa de toda palavra. Então eu sei que o Senhor é fiel. Ele é fiel porque na minha vida, aleluia, Ele tem sido fiel. Eu agradeço a Deus porque Ele tem me sustentado até aqui nesta tarde. A minha vida, meu esposo, né, o nosso lar. Glória a Deus, eu glorifico o Senhor. Mesmo às vezes cansada, nosso corpo físico meio abatido, cansado pelo enfado do dia a dia, né, da correria do dia a dia. Mas o Senhor é aquele que renova nossas forças, aleluia. É aquele que nos anima. Então, meu querido, não desanima. Não desanima não na situação difícil que talvez você tenha passado. Não desanima não em meio às lutas. Não desanima, mas creia que o Senhor, Ele tem todo o poder no céu e na terra para resolver toda situação difícil. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Então que nós possamos ainda guardar essa palavra e falar: Senhor, abre, aleluia, a janela dos céus. Abre a porta. Abre, Senhor, aquilo que está talvez fechado. Então nessa tarde, como Jesus agradeceu aqui, né? Depois que olhou os olhos para o céu, Ele suspirou e disse: Efatá. Então vamos proclamar isso na nossa vida, que o Senhor abre as portas, aleluia, de todo impedimento ao nosso favor. Amém? Louvado seja o nosso Deus, querido. Eu estou feliz nessa tarde, amém? Eu quero ainda estar fazendo uma oração para passar a palavra para o meu esposo, amém? E eu sei que o Senhor ainda tem uma palavra a mim e a você, aleluia, nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, já pela tua presença, Senhor, pela tua presença, ó Espírito Santo, que tem falado já ao nosso coração, aonde eu creio que o Senhor tem aberto, Pai, portas nessa tarde, tem aberto, Senhor, entendimento nessa tarde, e tem abrido, Senhor, os nossos ouvidos, nossos olhos, para ouvir melhor, para ver melhor aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Continua a falar ao nosso coração, continua a derramar da tua graça, do teu grande amor, Senhor, em cada vida, Senhor, nesta tarde. E ainda, Pai, com esta palavra, que ainda nós vamos ouvir da parte do nosso irmão, pastor Luiz Fernandes, que o Senhor venha de encontro ainda a nossas necessidades. Fala, Senhor, usa o teu servo, que as tuas mãos de poder sejam sobre ele, sobre nós, neste lugar, para a glória do teu nome. Assim eu oro e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então a palavra está com meu esposo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Vamos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Bom estarmos aqui para podermos ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo, onde sempre Deus tem uma palavra
aos nossos corações. A Ivone esteve compartilhando aí uma palavra a respeito da cura do surdo e do gago de Decápolis. Eu quero falar aqui no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22, a cura de um cego de Betsaida. Aleluia, glória a Mas Deus. não estou mirando nada não, né? Na verdade, eu nem ia falar, né? Eu orei, pedi pro Senhor e sentei ali na mesa, bem agora, né, depois do almoço, e o Senhor me deu esta palavra. Amém. É só o Jesus, né? Aleluia. Estamos felizes também por hoje. Até a Sebastiana colocou aí, né, anunciando aí na live, a respeito da irmã dela, a Isabel, que esteve aqui conosco esses dias, passou por uma cirurgia e hoje ela esteve retornando para o Mato Grosso, né? E a Isabel, há alguns anos afastada dos caminhos do Senhor, e se eu não me engano, acho que foi ontem, ela conversou comigo, falou: Luiz, eu gostaria que você orasse por mim, que eu quero me reconciliar com Jesus, né? Creio eu que ela viu o nosso testemunho, né? Já faz mais de semana que ela estava aqui conosco e nós contando algumas experiências. Aleluia, Com glória o a Senhor Deus. Jesus, nossa comunhão com Deus, nossa intimidade com Deus, as vigílias, orações, os trabalhos na igreja. É importante, irmão, nós dar testemunho, e o Espírito Santo impactou o coração dela. E hoje, antes do almoço, nós estivemos aqui orando. Aleluia. Estive ungindo ela e ela se quebrantou, ficou muito feliz. E o nome do Senhor foi glorificado, né? Aleluia. Isto é Glória a vitória, Deus. isso é bênção. Isto é a palavra se cumprindo no meio da nossa parentela, para que o nome do Senhor seja glorificado. É verdade, Deus. Confia em que Deus tem promessa para a sua vida. Assim como o apóstolo Paulo, ele disse para o carcereiro lá em Filipe: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Amém? É promessa de Deus, irmão. Só depende de nós termos compromisso com Deus, e com certeza Deus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele abre porta de trabalho, há reconciliação, há milagre, né? Conforme esta palavra que a Ivone trouxe para nós nesta tarde. Aleluia. E conforme esta palavra em que eu ainda estarei compartilhando mais uma porção, que está aqui no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22, a cura de um cego de Betsaida, né? Deixa a Bíblia sua aí para mim. Nós vemos aqui que a palavra do Senhor, ela nos ensina dizendo o seguinte: e chegou a Betsaida Jesus, e trouxeram um cego e rogaram-lhe que tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distantemente a todos, e mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Amém? Nós vemos aqui a palavra em que a Ivone trouxe para nós, em que Jesus, o que ele fez? Ele pegou aquele surdo, aquele gago, e ele tirou do meio daquela multidão. E aqui nós vemos que Jesus, ele tirou esse cego de Betsaida, tirou do meio ali da aldeia e pôs para fora, né?
Então nós vemos aqui uma palavra em que Deus ele quer nos ensinar através do Espírito Santo para que nós possamos glorificar o nome do Senhor, porque sabemos que Deus tem promessa para Aleluia. nós. Glória a Deus. Vemos esta palavra em que o Senhor tirou aquele cego daquela aldeia, né? Ali em Betsaida, e pôs para fora. E fez uma pergunta para ele. E ele levantou os olhos, aqui no versículo 24 e versículo 25, ele disse: vejo pessoas, elas parecem árvore andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Aleluia. Glória a Deus. Esta é sem dúvida a passagem mais estranha nos evangelhos. O que aconteceu afinal? Será que o poder divino de Jesus não foi o suficiente em sua primeira tentativa? Ou será que existe uma lição mais profunda para os discípulos e para nós? Nós vemos aqui em que Jesus precisou colocar as mãos nele 2 vezes. Como sempre, o contexto da Bíblia nos ajuda a entender. Apenas Marcos registrou esse milagre e logo nos versos anteriores observamos que Jesus repreendeu fortemente os discípulos devido à sua falta de entendimento. Olha aí, Marcos capítulo 8, versículo 18. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvido, mas não ouvem. Não se lembram? Muitos enxergam as pessoas como árvore andando. Cresceram frequentando a igreja, foram aprovados em todos os estudos da classe bíblica, vivem uma vida cristã respeitável, mas não conhecem Jesus como o Senhor vivo de sua vida. O que é que Deus quer nos ensinar nesta palavra através do Espírito Santo? A palavra em que nós temos passado no nosso dia a dia, ensinado, em que Deus tem revelado a nós, em que a religião ela não salva. O que salva é Jesus. Aleluia. Jesus é que salva, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Quando Ele opera, sinais e maravilhas acontecem para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Por isso é que nós estamos aqui, para podermos engrandecer o nome desse que vive e que reina para toda a eternidade. Aleluia. Porque no outrora foi Ele que me libertou, assim como transformou o coração da Ivone, para que juntos nós possamos louvarmos o nome do Senhor. Interessante, filha, que ontem, na hora do almoço, nós estávamos aqui com as nossas 2 primas do Mato Grosso e nós estávamos compartilhando desde quando o Senhor Ele nos chamou novamente para a casa, ou seja, para a obra do Senhor, porque na época, nos final dos anos 80, chegando nos anos 90, eu estava trabalhando no Mato Grosso, estava mexendo com boiada, meu pai era condutor de boi, e quando nós firmamos o nosso matrimônio, no finalzinho de 87, desde 1987, tanto eu como a Ivone, nós temos envolvido na obra de Deus e cada dia mais temos subido um degrauzinho aí na escada da fé, fazendo a obra de Deus e ganhando almas para Jesus, para que o reino do Senhor ele seja glorificado. Então, nesses 30 e poucos anos, já 33, se não me engano, Deus tem nos sustentado na sua presença. Amém. Glória a Deus. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado.
E nós temos visto sinais e maravilhas acontecendo na nossa carreira da fé, para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós temos visto essa experiência em que Jesus deixou registrado aqui no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 24, a cura do cego de Betsaida, em que muitos ainda estão dentro da igreja, mas ainda estão cegos espiritualmente. Por quê? Porque não tiveram uma experiência genuína com Jesus. Muitas vezes Jesus deu o primeiro toque, mas ainda não recebeu uma total libertação. Por quê? Porque o ser humano, ele é resistente às obras de Deus, ou seja, o milagre de Deus. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela nos ensina que é tudo pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Aonde a presença do Espírito Santo, a liberdade. E que nós possamos dar liberdade ao Espírito Santo para que possa trabalhar, moldar, lapidar as nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado. E há muitas pessoas, filha, que precisam ser tocadas novamente por Jesus, para ser liberta, para ser curada, para ser transformada. Por quê? Porque há um coração resistente, há um coração que endurece ainda a palavra do Senhor, quando ela é ministrada pela palavra, quando o pastor está sendo usado, seja ela para edificar, consolar, ou seja ela para exortar. Muitos ainda estão com o coração endurecido e ainda precisam de uma libertação através do toque, o segundo toque de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos aqui que cresceram, frequentaram a igreja, foram aprovados em todos os estudos da classe bíblica, vivem uma vida cristã respeitável, mas não conhecem Jesus como o Senhor vivo de sua vida. Por quê? Se conhecesse, colocasse Jesus em primeiro lugar. E nós temos visto que não tem colocado Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, em primeiro lugar na sua vida. Por quê? Porque antes tem dado lugar às coisas desse mundo, às vaidades desse mundo, às oportunidades desse mundo, e tem deixado de ter compromisso com a obra do Senhor. E nós vemos que o profeta Jeremias diz: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus não se agrada. Para Deus temos que dar do melhor, porque Deus, ele deu do melhor o seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que nos libertou, que nos comprou com alto preço, preço de sangue derramado na cruz do Calvário, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vemos aqui que existe dois tipos de trevas. Primeiro tipo de treva, interior, que está dentro. E o segundo tipo de treva, o exterior, que está do lado de fora. Quantos e quantos ainda estão, vamos dizer assim, em trevas, não compreendem as coisas espirituais. Por quê? Porque ainda são homens natural, não enxergam, estão cegos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a palavra do Senhor diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Então nós vemos aqui que existe dois tipos de trevas, seja ela interior, que está dentro, e a exterior, do lado de fora. E o homem natural, ele não consegue discernir. Por quê? As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então nós vemos aqui que trevas do lado de dentro, ela nos mostra como acontecia com a mulher de Jó. A mulher de Jó levava uma vida boa, fazendeira, tinha de bom do melhor, uma família abençoada. Mas ali nós vemos no capítulo 2, no versículo 8 ao versículo 10, quando Jó entrou na prova, ou seja, a sua família entrou na prova, ali nós vemos que ela se rebelou. Aquela mulher
que ela ainda estava nas trevas, né? Porque ela não tinha experiência com esse Deus que nós servimos. Aleluia. As trevas por lado de dentro, assim como a mulher de Jó. Ela, né, participava ali junto com seu esposo, mas quando a prova chegou, ela se levantou contra Deus. Trevas do lado de dentro. Então nós vemos aqui que a dificuldade para o homem ser salvo, porque é aquilo que eu estava dizendo, está resistente à voz do Espírito Santo. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração, como o povo de Israel fez lá no deserto. Crer, irmão, é pela fé. Aleluia. Crer é pela confiança em Jesus. É Ele que faz a obra. Nós temos que simplesmente abrir o nosso coração e acreditar na sua palavra, que permanece para sempre, porque Ele vela por ela, para que ela venha se cumprir nas nossas vidas. Então nós vemos aqui a mulher de Jó. O que é isso? O amor ao mundo. Quantos e quantos estão dentro da igreja, mas ainda estão voltados para as coisas do mundo, o amor ao mundo. Segundo, parentes que se opõem. Quantos têm sido perseguidos por parentes que se opõem, porque eles dizem: ah, você era dessa religião, porque você mudou dessa religião? E é aquilo que eu acabei de dizer: religião não salva. Quem salva é Jesus, porque foi Ele que deu a sua própria vida em resgate daqueles que crêem, daqueles que confiam e daqueles que dependem do seu grande amor. Nós vemos aqui quantos e quantos ainda estão em cima do muro, a indecisão. Que nessa tarde você, meu irmão, meu amigo, possa tomar uma decisão verdadeira. Por isso está escrito lá no livro de João 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Glória a Deus. Nós vemos que muitos têm medo de prejuízos pessoais. Ah, meu irmão, não se apega às coisas desse mundo. Lembra do fazendeiro rico? Ele desmanchou o seu celeiro, aumentou o seu celeiro, porque naquele ano a agricultura, a produção, ela cresceu, foi próspera, e ele sentou ali na porta daquele celeiro e bateu, creu no peito e disse: ó, minha alma, aí no celeiro tem muito depósito, para muitos dias, muitos meses, muito ano. E Jesus disse: louco, hoje te pede a sua alma, e o que é que você tem preparado? Meu irmão, eu não sei se eu vou virar o dia hoje, eu não sei se eu vou amanhecer amanhã. Uma coisa eu sei, eu estou preparado para que o Senhor me chamar, que eu possa ir ao encontro com Ele. Glória a Deus. Esta é a certeza da salvação, essa é a certeza da vida eterna. Por quê? Porque eu não estou preso às coisas desse mundo, aos prejuízos pessoais das coisas desse mundo. Não me apego às riquezas desse mundo, porque o que me espera não tem como dizer, conforme o apóstolo Paulo ele nos ensina lá em Coríntios: coisas que os olhos jamais viu, coisas que o coração jamais imaginou, são as coisas que são preparadas para aqueles que confiam em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nesta tarde, que você possa ter uma indisposição para perdoar desafeto, liberar perdão, para que Deus, quando olhar para você, não vê raiz de amargura, mas que você possa ser liberto nessa tarde para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. O que é isso? Muitas vezes é a falta de fé. Peça para Deus, que Deus, Ele acrescenta a fé, Ele aumenta a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vemos aí a respeito do homem natural, que não enxerga, ou seja, a cegueira interior,
está cego no seu interior, no seu íntimo, não compreende as coisas espirituais, mas nessa tarde Deus traz uma revelação para você, aleluia, para que você possa entender a sua palavra. Eu disse, o primeiro tópico aqui é a respeito do homem natural. Agora eu quero falar a respeito do homem carnal. O homem carnal, esse está conosco dentro da igreja. O homem natural, ele ainda não entrou na igreja. O homem carnal, ele já entrou. Está junto com o homem espiritual. Então nós vemos aqui que o homem carnal enxerga as coisas distorcidas. É complicado, hein? É complicado mexer com o ser humano. E nós vemos que o homem carnal, ele enxerga as coisas distorcidas. Olha aí, 1 Coríntios 3, versículo 3. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, não sois carnais e não andais segundo os homens. Então nós vemos aqui que isso aqui acontece dentro da igreja, dentro do templo. Por quê? Porque ali estão os homens carnais e os homens espirituais. O homem carnal, o reino do homem carnal, nós vemos aqui que é um reino de filosofia. Nós vemos que o reino do homem carnal é um reino de vaidade. Nós vemos aqui o reino do homem carnal é um reino de ambição, um reino de negligência. E espiritualmente ele é infantil, ele não cresce. E é o que nós temos vivido nesse dia a dia, um reino de filosofia, né? É o que mais nós ouvimos nesses 5, 6 meses de pandemia aí do Covid-19. Nós visitávamos as pessoas, alertava, orientava, orava, trazia uma palavra, mas não descia no coração. Ficava na garganta, da garganta para a boca, para fora, nos lábios. Um reino de filosofias. Homem carnal. Segundo, nós vemos um reino de vaidade. Para ir na igreja não dava, mas para ir trabalhar dava. Para ir no mercado, para ir passear, para ir visitar dava. É um reino do homem carnal, ou seja, um reino de vaidade, um reino de ambição, né? Um reino de negligência e espiritualmente infantil. Não cresce porque não tem base bíblica, não tem conhecimento bíblico, não tem vida de oração, não tem vida consagrada, não oferece sacrifício a Deus, não adora a Deus. Quando Jesus chegou lá no poço de Jacó, que teve um encontro com aquela mulher samaritana, uma mulher da vida, vamos dizer assim, que já tinha tido 5 maridos e estava no 6º marido, vamos dizer assim. Quando Jesus pregou o evangelho para ela, em que ela disse: olha, os judeus dizem que para adorar a Deus é lá em Jerusalém, mas nós adoramos a Deus aqui no Monte Gerizim. E Jesus disse: não é nem lá e nem aqui, porque Jesus, ele está à procura de verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e verdade. Aleluia. Entra no seu quarto, entra na comunhão com Deus, com a sua esposa, tira um tempo com Deus, as vigílias, chega na igreja, dobre o seu joelho, se humilhe diante do Senhor. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e verdade. Aleluia, glória a Deus. Eu disse a respeito do homem natural e do homem carnal, mas agora eu quero falar a respeito do homem espiritual. O homem espiritual é diferente, ele enxerga longe. Lá no Salmo 121, a palavra do Senhor no versículo 1, no versículo 2 diz:
Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Um homem espiritual, ele é diferente, ele enxerga longe. Deus, ele abre o entendimento para que ele possa enxergar as coisas de Deus. O Senhor chega a Abraão e o Senhor diz a ele: eu quero que você ofereça Isaque, seu filho, como um sacrifício para mim. Está registrado lá em Gênesis 22, versículo 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um monte que eu te mostrarei. Creio eu que de imediato Abraão sentiu aquele impacto, vamos dizer assim, aquela petição em que Deus pediu para ele oferecer o seu único filho em holocausto a Deus. Mas ele não resistiu, porque ele era homem espiritual. Ele sabia que, como Deus o deu, como Deus também o podia tirar, Deus também poderia retornar para que o nome do Senhor fosse glorificado. E ele pegou Isaque, aquela comitiva, e foi até o Monte Moriá por 3 dias. Imagine o que aquele velho Abraão, homem de fé, homem de visão espiritual, o que ele pensou, o que passou naquele coração, mas ele obedeceu a palavra do Senhor. Deus não quer sacrifício, Deus, ele quer obediência. Deus, ele não está interessado no seu sacrifício. Deus, ele quer que você obedeça a sua palavra, para que você possa glorificar o nome do Senhor. E Abraão obedeceu. Chegou no Monte Moriá, quando ele ofereceu o sacrifício do seu filho Isaque, em que ali, naquele momento em que ele ia sacrificar o seu filho Isaque, o Senhor disse: Abraão, não faça tal. Meu irmão, muitas vezes Deus, ele nos prova para ver se realmente nós somos homens espirituais, se realmente nós confiamos em Deus, se realmente nós estamos na presença de Deus, porque Deus, ele vela pela sua palavra. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra, e ele manda dizer a ti nessa tarde: não se entristece, confie. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Não se entristece, não se abate. Deus vai tirar você dessa situação e vai colocar em alto retiro, para que você possa glorificar o nome do Senhor, porque ele vela pela sua palavra. Basta nós confiar e depender do seu grande amor. Basta sermos homens espirituais e estarmos firmados na sua palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Nós vemos aqui Eliseu e os Círios, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: e ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Nós vemos aqui uma situação em que o rei da Síria queria prender o profeta Eliseu. E quando chegou lá em Dotã, na cidade em que Eliseu morava, o jovem que ajudava o profeta Eliseu abriu a janela e viu que o exército do rei da Síria tinha cercado a cidade. Aí o profeta se levantou, fez uma oração para que Deus abrisse os olhos daquele jovem. E Deus abriu, e quando ele viu que por trás do exército do rei da Síria havia o exército de Deus.
cavalos de fogo, carruagem de fogo, e ali havia milhares e milhares de anjos que cuidam daqueles que confiam no Senhor. Aleluia. O que é isso, irmão? Glória a É Deus. o homem espiritual. Nós vemos em que lá em Jó, capítulo 42, versículo 5 e 10, a palavra do Senhor diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Por quê? Porque Jó era um homem espiritual. Ele ficou na fé. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho confiado. Ele não murmurou. Ele chegou a ponto de dizer: nu, eu vim a esse mundo, e nu eu também vou voltar. Não vou levar nada nesse mundo. Mas ele ficou na dependência de Deus. E é isso que Deus ele quer de você. Que você fique na dependência de Deus. Amém, Jesus. Não dependa do homem, não confie no homem, mas sim, fica na dependência desse Deus maravilhoso. Porque Jesus, ele disse: sem mim, nada podeis fazer. É, Deus. E nós vemos que Jó foi abençoado pelo Senhor, porque Deus restituiu em dobro. Esse é o Deus que prova a nossa fé, e que fala com você nessa tarde, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, Senhor. Moisés, lá em Hebreus 11, 23, a palavra do Senhor diz: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir o prazer transitório do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de tudo. Então nós vemos aqui Moisés, homem espiritual. É isso que Deus ele quer de mim, é isso que Deus ele quer de você. É isso que Jesus disse para a mulher samaritana, que ele está à procura de homens espirituais que adoram o Senhor em espírito e verdade. Glória a Deus. Eu quero concluir nessa tarde. Muitos vivem à margem da igreja, repetindo de geração o ciclo do abuso e do hábito degradantes. Nunca experimentaram o poder de Jesus para quebrar os velhos hábitos e libertá-los para uma vida nova e melhor. Nunca vibraram diante da esperança, mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir, e é o ideal de Deus para os seus filhos, ou seja, a santidade, ou seja, a semelhança com Deus é o alvo a ser atingido. Muitos enxergaram a igreja como uma instituição familiar, frágil e defeituosa. Não divisaram o futuro glorioso que Jesus planeja para ela. Creio profundamente que podemos mudar. Jesus ainda realiza a cura. Ele pode tocar nossos olhos cegos ou míopes para que possamos enxergar nitidamente. Ele pode nos tocar hoje. Aleluia.
Que você possa deixar Jesus te tocar, para que você possa realmente receber uma total transformação do poder de Deus que opera nas nossas fraquezas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Receba nessa tarde o poder de Deus através desta palavra. Seja homem espiritual, compromissado com a sua palavra, e com certeza Ele te honrará nesta fé, para que o nome do Senhor Ele seja glorificado. Amém? Deus abençoe. Shalom. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, né, por esta palavra também que Deus tem, né, trouxe para nós. Aleluia, nessa tarde. Nós vemos que o Senhor é maravilhoso, queridos. Ele tem planos de bênção para nós, planos de paz para nossas vidas. Mas nós precisamos nos achegar diante dele. Amém? Como eu disse no comecinho, aquele moço que ele tinha 2 problemas, mas Deus ainda tratou com ele em algo lá no seu interior. E Deus, Ele quer tratar conosco a cada dia. Como a gente está aqui, não sabemos o que você passa aí na sua casa, aonde você está, talvez no seu trabalho, eu não sei. Mas o Senhor, Ele tem poder para agir na sua causa, na sua vida, sobre o seu lar, sua família, seus filhos, sua filha, enfim, Deus tem poder. Então que nessa tarde você possa colocar a sua vida na dependência desse Deus e deixar que Ele cuida, aleluia, totalmente de todas as coisas, amém? Então nós estamos felizes porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós servimos, né? Por isso Ele mandou Jesus um dia morrer na cruz do Calvário, pagar um preço de sangue pelas nossas vidas. Então você tem grande valor para o Senhor. Ele te ama imensamente, né? E Ele não mede assim a fazer milagres na sua vida, mas Ele precisa que você confie nele e dependa dele. Aleluia, tão somente. Então que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família no decorrer ainda desta tarde, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós, né, eu, meu esposo, nós pertencemos à Igreja Evangélica de Presidente Prudente. Nossa sede é na rua Joaquim Nabuco, 1167. Que nós possamos juntos cultuar a Deus ali. Se você quiser fazer uma visita a nós, ou em qualquer uma outra congregação nossa, ou o ministério que você está, ou quem sabe você está afastado do seu ministério, não perca tempo. Volte para a casa do Senhor, porque o Senhor, Ele te espera, aleluia, Ele te ama, Ele tem planos para você e para sua casa, amém? E que nós possamos juntos glorificar o Senhor, né? Que Deus abençoe as nossas vidas, sua vida, e que na semana que vem, neste mesmo horário, 15 horas, nós estaremos aqui juntos para cultuar o nosso Deus. Então nesse momento nós vamos fazer mais uma oração, agradecer a Deus por tudo, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Mais uma propaganda aí do Miqueias 2:10. Meu esposo está lembrando. Aleluia, né? Ele tem um trabalho nas madrugadas, queridos. 5 e 5 da manhã. Miqueias 2:10, né? Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Então, todos os dias, a partir das 5 e 5 da manhã, o meu esposo tem um trabalho também, aleluia, online. Que você também, se você levantar nesse horário, ou perder o sono, ou quiser, né, ligar aí o seu Face, assista, né? O Senhor sempre tem uma palavra ao nosso coração, como Ele teve nessa tarde, amém? Então, nós vamos orar, né? Adorar a Deus nesse momento em oração, amém? Você aí onde você está, ore ao Senhor, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, aleluia, adore ao Senhor em uma oração junto conosco. Pai querido, em nome de Jesus nós te damos graças, ó Pai, por mais uma tarde nós estarmos aqui juntos, aleluia, cultuando o Senhor. Obrigado pela sua presença, obrigado por cada palavra que o Senhor tem falado conosco. Continua a falar ao coração deste homem, desta mulher, Senhor, desta jovem. Deus, continua, Pai,
Pai, a trabalhar, ó Deus, ainda naquilo que cada um precisa. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta família, Senhor, este lar, aonde, por acaso, nesta tarde, Senhor, está precisando de algo. O Senhor sabe de todas as coisas. Toca, Senhor, neste coração. Alivia, Senhor, toda dor, todo mal. Que seja repreendido agora em nome de Jesus. Pai, que seja todas as coisas para a glória do Teu nome. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, porque o Senhor é aquele que tem nos sustentado até aqui. E que o Senhor continua dando a Tua graça, a Tua paz a este lar e esta família, a nossas vidas. Assim nós oramos, Deus, e já te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que os irmãos fiquem em paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.